A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos no livro de Jó, né? Estamos no momento em que ele está debatendo ali com seus amigos sobre a sua questão, né? Em que ele está leproso, né? Cheio de chagas por seu corpo, perdeu família, perdeu amigos, perdeu bens, perdeu tudo, né? E está ali debatendo com seus amigos qual é a causa de tudo isso. E cada um está expondo a sua visão sobre a questão, né? Hoje a gente vai ver a partir do capítulo 20, onde Zofar fala outra vez. Então respondeu Zofar, o Namatita, e disse: Por isso que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura não sabes tu que desde todo o tempo, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas momentânea? Ainda que a sua altura suba até o céu e a sua cabeça chegue até as nuvens, contudo, como o seu próprio esterco perecerá para sempre, e os que o enviam dirão onde está, como um sonho voará e não será achado, e será afugentado como uma visão da noite. O olho que já viu jamais o verá, nem o seu lugar o verá mais. Os seus olhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restituirão os seus bens. Os seus ossos estão cheios de vigor da sua mocidade, mas este se deitará no pó. Ainda que o mal lhe seja doce na boca, e ele o esconda debaixo da sua língua, e o guarde, e não o deixe, antes o retenha no seu paladar. Contudo, a sua comida se mudará nas suas entranhas. Fel de áspide, fel de áspides será interiormente. Engoliu riquezas, porém vomitá-las-á. Do seu ventre Deus as lançará. Veneno de áspides sorverá, língua de víbora o matará. Não verá as correntes, os rios e os ribeiros de mel e manteiga. Restituirá o seu trabalho e não o engolirá, conforme ao poder de sua maldição, e não saltará de gozo, porquanto oprimiu e desamparou os pobres, e roubou a casa que não edificou, porquanto não sentiu sossego do seu ventre, da sua tão desejada fazenda, coisa nenhuma reterá. Nada lhe sobejará do que coma, por isso as suas riquezas não durarão. Sendo plena a sua abastança, estará angustiado, toda a força da miséria virá sobre ele. Porém, para que possa encher a sua barriga, Deus mandará sobre ele o ardor da sua ira, e a fará chover sobre ele quando for comer. Ainda que fuja das armas de ferro, o arco de aço o atravessará. A seta que o atravessou sairá do seu corpo, brilhando com a bilis do seu fígado, e o medo tomará conta dele. Toda a escuridão se reservará para os seus tesouros. Um fogo não assoprado o consumirá,
e o devorará o que ficar na sua tenda. Os céus manifestarão a sua iniquidade e a terra se levantará contra ele. As riquezas da sua casa serão transportadas. No dia da sua ira, todas se derramarão. Esta da parte de Deus é a porção do homem ímpio. Esta é a herança que Deus lhe decretou. Jó responde a Zofar no capítulo 21. Então respondeu Jó e disse: Ouvi atentamente as minhas razões, e isto me sirva de consolação. Suportai-me e eu falarei. Então, havendo eu falado, zombai. Porventura eu me queixo de algum homem? Porém, ainda que fosse assim, por que não se angustiaria o meu espírito? Olhai para mim, pasmai e ponde a mão sobre a minha boca, porque quando me lembro disto, me perturbo, e a minha carne é sobressaltada de horror. Por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se robustecem em poder? A sua descendência se estabelece com eles diante dos seus olhos, e os seus renovos veem diante de si. As suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não está longe sobre eles. O seu touro gera e não falha, pare a sua vaca e não aborta. Fazem sair as suas crianças como a um rebanho, e seus filhos andam saltando, levantando a voz ao som do tamboril e da harpa, e alegram-se ao som dos órgãos. Na prosperidade gastam seus dias, e no momento descem à sepultura, e todavia dizem a Deus: Retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos e que nos aproveitará que lhe façamos orações? Vede, porém, que a prosperidade não está nas mãos deles. Esteja longe de mim o conselho dos ímpios. Quantas vezes sucede que se apaga a lâmpada dos ímpios e lhes sobrevém a sua destruição? E Deus, na sua ira, lhes reparte dores, porque são como a palha diante do vento, e como os ciscos levantados pelo redemoinho. Deus guarda a sua violência para os seus filhos e dá-lhe o pago para que o conheça. Seus olhos verão a sua ruína e ele beberá o furor do Todo-Poderoso. Porque que prazer teria na sua casa depois de si, cortando-se-lhe o número dos seus meses? Porventura a Deus se ensinaria ciência, a ele que julga os excelsos? Um monte na força da sua plenitude, estando todo quieto e sossegado. Os seus baldes estão cheios de leite e os seus ossos estão regados de tutanos. E outro, ao contrário, morre na amargura e no seu coração, não havendo provado do bem. Juntamente jazem no pó e os vermes o consomem. Eis que conheço bem os vossos pensamentos e os maus intentos com que injustamente me fazeis violência. Porque direis: onde está a casa do príncipe e onde a tenda em que moravam os ímpios? Porventura não perguntastes aos que passam pelo caminho e não conheceis os seus sinais? Que o mal é preservado para o dia da destruição e arrebatado no dia do furor? Quem acusará diante dele o seu caminho e quem lhe dará o pago do que faz? Finalmente é levado à sepultura e vigiam-lhe o túmulo. Os torrões do vale lhe são macios e todos os homens seguirão o mesmo caminho.
sendo que adiante dele já foram inumeráveis. Como, pois, me consolais com vaidade? Pois nas vossas respostas ainda resta transgressão. Aí fala pela terceira vez no capítulo 22. Então respondeu Elifaz o tematita e disse: Porventura será o homem de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo o prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo, ou algum lucro em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem de ti, ou entra contigo em juízo? Porventura não é grande a tua malícia e sem limites as tuas iniquidades? Porque sem causa penhoraste a teus irmãos e aos nus despojastes as vestes. Não deste ao cansado água a beber, e ao faminto retiveste o pão. Mas para o violento era a terra, e o homem tido em respeito habitava nela. As viúvas despedistes vazias, e os braços dos órfãos foram quebrados. Por isso é que estás cercado de laços e te perturba um pavor repentino. Estás cercado de trevas em que nada vês, e a abundância de águas te cobre. Porventura Deus não está na altura dos céus? Olha para a altura das estrelas, quão elevadas estão, e dizes: Que sabes, Deus? Porventura julgará ele através da escuridão? As nuvens são esconderijo para ele, para que não nos veja quando passeia pelo circuito dos céus. Porventura consideraste a vereda do século passado, que pisaram os homens iníquos? Eles foram arrebatados antes do seu tempo, sobre o seu fundamento, em um dilúvio se derramou. Diziam a Deus: Retira-te de nós. O que é que o Todo-Poderoso fez por nós? Sendo ele o que enchera de bens as suas casas. Mas o conselho dos ímpios esteja longe de mim. Os justos o viram e se alegraram, e o inocente escarneceu deles. Porquanto nossos inimigos foram destruídos, e o fogo consumiu o que restou deles. Acostuma-te, pois, a ele, e tem paz, assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a lei da sua boca, e põe as suas palavras no teu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Se afastares a iniquidade da tua tenda, então amontoarás ouro como pó, e o ouro de Ofir como pedras dos ribeiros, e até o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata amontoada, porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Orarás e ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Determinarás tu algum negócio e ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos quando forem abatidos. Então tu dirás: haja exaltação, e Deus salvará ao humilde, e livrará até ao que não é inocente, porque será libertado pela pureza de tuas mãos. E a terceira resposta de Jó a Elifaz, no capítulo 23. Então respondeu Jó e disse: Ainda hoje falarei com amargura, a violência da minha praga mais se agrava do que o meu gemido. Ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então me acharia ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos. Saberia as palavras com ele, e responderia e entenderia o que me disse. Porventura, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo. Não, ele antes cuidaria de mim. Ali o reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz.
Eis que se me adianto ali, não está. Se torno para trás, não percebo. Se atua à minha esquerda, não vejo. Se está à minha direita, não o diviso. Porém, ele sabe o meu caminho. Provando-me ele, sairei com ouro. Nas suas pisadas, os meus pés se afirmaram. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do preceito de seus lábios, nunca me apartei, e as palavras da sua boca guardei mais do que a minha porção. Mas, se ele está contra alguém, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará, porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas, como estás, ainda tem consigo. Por isso me perturbo perante ele. E quando isto considero, tenho medo dele, porque Deus mortificou meu coração e o Todo-Poderoso me perturbou, porquanto não fui silenciado por causa das trevas, e nem encobriu o meu rosto com escuridão. Jó se mantém firme, ele sabe da verdade, da pureza, da fidelidade com o Senhor, né? Ele sabe que se, ele diz aqui, né, que se ele se colocasse à frente do Senhor, né, se ele debatesse ali, se ele se defendesse na frente do Senhor ali, ele sabe que ele seria tido por inocente, porque Deus é benevolente, né? Deus é misericordioso, Deus é amor. Ele sabe que Deus reconheceria todo o bem que há nele. Mas isso, de qualquer jeito, é uma maneira de se justificar para Deus, né? E para Deus você não precisa se justificar, porque Deus sabe quem você é. Ele sabe tudo o que você fez, ele sabe o que há no seu coração, nos seus pensamentos, ele sabe até qual vai ser a decisão que você vai tomar futuramente. O que Jó não está entendendo é que Deus sabe de tudo, né? Ele não precisa se justificar para Deus, né? Ele não, o nosso advogado em questão de defesa ali é Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é quem intercede por nós. Mas a gente não precisa se justificar para Deus, a gente não precisa debater com Deus se está acontecendo alguma coisa com a gente, né, que nem no caso aqui de Jó, por exemplo, com tudo que ele está passando, ele não tem que se justificar para Deus dizendo, Deus, por que está acontecendo isso comigo, sendo que eu sempre andei em seus caminhos, sendo que eu sempre fiz isso, fiz aquilo outro, segui seus mandamentos e tal, tal, tal. Não é assim que funciona, para Deus não se justifica para Deus, né? A gente simplesmente obedece. A gente está sob o jugo de Deus. Então, quem está sob o jugo de Deus obedece e não faz perguntas. A partir do momento que a gente entende de que Deus é o nosso Senhor e de que tudo anda de acordo à vontade dele, de acordo aos interesses dele, aí sim fica mais fácil. Nós temos que entender que Deus, ele é o soberano, né? Ele é a majestade, né? Nós o seguimos, nós o servimos, né? E não ele a nós. Então não temos que se justificar. Ele mandou, a gente obedece, né? Aí muitos, quem não conhece a Deus, né, os ímpios, por exemplo, fala sobre a submissão, né? Ai, mas essa submissão, não consigo entender essa submissão. Ué, mas você não tem que respeitar as leis para que você possa viver em harmonia? Você não tem que respeitar as regras e a ética no seu trabalho para receber o seu salário, para continuar empregado, para viver em harmonia com seus colegas de trabalho, e mesmo assim ainda há contendas entre, infelizmente é assim, quem vive com seres humanos é assim, infelizmente ainda há contenda, mas você vive sob um julgo, aqui na terra você vive sob um julgo, a diferença é que o julgo de Deus
tem o galardão no final, tem a vitória que vem no final. Porque nós não fomos feitos para esse mundo aqui. Esse mundo aqui vamos dizer assim, é uma prova de fidelidade. Se você realmente é fiel a Deus, você vencendo esse mundo aqui, aliás, vencendo não, que a gente não tem capacidade para isso, mas você seguindo a Deus, você provando que você realmente é fiel a Deus nesse mundo aqui, então você se torna vencedor. E aí sim você vai viver no reino de Deus. E lá você vai viver sombra e água fresca, entendeu? Lá você não vai ter sofrimento, você não vai ter agonia, você não vai ter preocupação, não vai ter dor, não vai ter fome. Que nós fomos feitos para isso, nós fomos feitos para sermos eternos, né? Para não ter todo esse mal por qual a gente passa. E esse mundo aqui foi feito para o mal, foi feito para Satanás. Tanto que o próprio Satanás disse isso a Jesus Cristo quando o levou para o deserto. Aqui, ó, lhe dou toda a glória que você quiser se ajoelhares e me adorar. E Jesus responde: adorarás somente a um Deus, que é o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. Então, para você ver a esperteza do demônio, ele usa das próprias palavras do Senhor para te enganar. Por isso que Deus diz: vigiai e orai. Não é orai e vigiai, é vigiai e orai. Primeiro você tem que vigiar, você tem que olhar à sua volta, você tem que prestar atenção em tudo que está acontecendo. E daí, ao ver, ao observar em tudo que está acontecendo, para ter certeza à sua volta, daí então você ora ao Senhor, você clama ao Senhor, aí você vê o que está acontecendo, aí você sabe, não, já sei o que vou pedir ao Senhor. Porque também não adianta você clamar ao Senhor, pedir ajuda ao Senhor e não saber em que você precisa de ajuda. Senhor, me ajuda, me socorre, mas eu não sei em que eu preciso de ajuda. Não, Senhor, ajuda a minha saúde, eu estou com o coração ruim. Senhor, ajuda na minha profissão, é muita inveja em cima de mim, entendeu? Então você tem que saber o que pedir ao Senhor. Ele sabe o que você precisa, mas ele quer ouvir de você. Ele quer ouvir de você, ele quer bater um papo com você, ele quer que você se abra com ele. Se você não se abrir com ele, ele não vai te ouvir, né? Ele não vai só pelos seus pensamentos, ele quer ouvir a sua voz, dizendo claramente a ele o que você deseja. Jesus, quando perguntou tanto para o rapaz lá na beira da água, né, no mover das águas, né, o que queres, né? Tanto para ele quanto para o rapaz cego. O que queres que eu te faça? Se o rapaz é cego, tá ali clamando que nem um doido, chamando por Jesus Cristo, né? E as pessoas querendo impedir que ele chegue perto de Jesus Cristo. Jesus Cristo fez com que ele chegasse perto. E Jesus Cristo perguntou: o que queres que eu te faça? Ah, eu quero que o Senhor me leve para passear. Óbvio, Jesus Cristo sabia que ele queria que tivesse a visão de volta, mas ele queria ouvir da boca dele. Ele queria que ele falasse. Não, eu quero ver. Aliás, não foi nem assim, foi se o senhor desejar, eu quero ver. Ou seja, se for de sua vontade, eu desejo voltar a enxergar. Então, se for possível, se o senhor desejar, se o senhor tiver afim, né? Se for de sua vontade, se for do seu desejo, se o senhor quiser, né? Se o senhor puder me fazer esse favor, eu gostaria que o senhor fizesse um milagre de eu voltar a enxergar. E foi o que ele fez, né? Deu a visão novamente ao rapaz. Mas Deus sabe de tudo que a gente passa, de tudo que a gente sente, mas Ele quer ouvir da nossa boca. E você pode ver também que é diferente quando a gente conversa com Ele, quando a gente ora, que a gente realmente fala. Quando eu digo que a gente realmente fala, lógico, você pode falar em pensamento, porque dependendo onde a gente estiver, por exemplo, na igreja, você não vai ficar gritando lá, falando o que você quer, até mesmo porque tem coisas que são íntimas, né? Que é entre você e Deus, e nem todo mundo precisa saber, né? Então você não vai ficar lá gritando na igreja, não, eu quero isso, isso e aquilo. Não é bem assim.
Tanto que Deus diz, quando for orares, vá aos teus aposentos e fecha a porta. O que acontece? Você é casado. Aí quando você vai do seu aposento, fecha a porta, mas o seu cônjuge está lá. Então não tem como você ler, não tem como você orar em voz alta. Então, às vezes, é só o mover dos lábios. Eu mesma não consigo orar sem mover os lábios. Então, eu estou orando, estou ali orando e tal, mas os lábios estão movendo. Agora, alguns já oram em pensamentos, conversando com Deus ali somente em pensamentos. Cada um tem um jeito. Mas o falar não é sair a voz da boca, né? É o falar, falar é direcionar a Deus o que você deseja, né? É clamar diretamente a Deus o que você deseja. Então é se abrir ao Senhor, né? Não é falar palavras ao vento, é direcionar a Deus. Então você tem que aprender que tudo na sua vida tem que ser direcionado a Deus. Se você não direcionar a Deus, as coisas vão sair de rumo, né? Você vai acabar se perdendo. Então você tem que ter um foco. E qual é o nosso foco? É Deus. Deus em primeiro lugar, Deus em segundo lugar, Deus em terceiro lugar. Sempre Deus, Deus, Deus e Deus. A partir daí, aí você vai seguindo, né? Aí vem a família, vem o trabalho e assim vai indo. Então você vai dar prioridades à sua vida, mas sempre Deus em primeiro lugar. Nunca tire Deus do primeiro lugar. A partir do momento que você tirar Deus do primeiro lugar, a sua vida também sairá do primeiro lugar, das opções de Deus, das prioridades de Deus. E não queira que isso aconteça, porque se você sair das prioridades de Deus, o negócio fica feio. Então se mantenha firme no Senhor, porque o demônio está ali à espreita, esperando apenas uma escorregada. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai. Toque nela, Senhor. Purifique-a de tudo que não lhe pertence, Pai. Toque em seu coração, Senhor. Aprofunde mais, Pai. Arranque todo o mal dali de dentro, Senhor. Toque em sua saúde, Pai. Arranque toda a enfermidade desse corpo, Senhor. Toque em sua profissão, Pai. Que caia por terra toda inveja direcionada a ele ali, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Toque em seu psicológico, Pai. Coloque em ordem seus pensamentos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o Seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo à Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.